Então, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Estrutura de Dados Avançada. Eu sou o professor Inardo e vamos dar o início vendo aqui o nosso plano de ensino, tá? Então, aqui a gente tem plano de ensino de disciplina adaptado. Esse adaptado aqui vamos dizer assim, é o modelo que eu peguei nessa transição de presencial para remoto, tá? Então, para ser bem sincero, esse plano de ensino aqui ele não é o oficial da gente não, mas ele é bem completo. E o nosso oficial tem que mandar via SEI por um processo e não é nesse documento aqui não, é um que a gente faz no próprio navegador, tá? Mas eu acredito que esse aqui ele seja até melhor e talvez eu coloque também o outro lá pelo Siga, só para vocês terem a ideia de como é que é. Tá? Então, vamos dar início aqui. Então, a nossa disciplina é a estrutura de dados avançadas, é uma disciplina que é 50% teórica e 50% prática. Ok? Basicamente é a continuação dessa disciplina de estrutura de dados. Ok? O que tiver aqui em azul, ó, como você está vendo aqui, ó, formato de disciplina remoto. Então, seria referente a esse formato remoto. Tudo que não tem aqui, ó, por exemplo, adaptado, você vê que está em azul aqui, né? E aqui você vê que está azul também. Ó, então, isso aqui seria referente a essa parte remota, tá? Tudo que não tivesse esse azul assim, é porque seria referente à nossa forma presencial, tá? Beleza? Então aqui a gente pode ver, né, a justificativa, a ementa, tá? Eu vou deixar vocês bem à vontade para vocês lerem isso daqui, mas assim, a disciplina de estrutura de dados, né, e estrutura de dados avançada, basicamente elas trabalham com estrutura de dados e estrutura de dados é o coração ou então faz parte do coração da ciência da computação junto com algoritmos, né? Então, se você pegar algoritmo e estrutura de dados, os dois, né, eles entrelaçados, né, fazem parte do coração da ciência da computação, tá? E não é à toa de que tem que realmente ser obrigatória essa disciplina, tá? Bem, aqui é a ementa, tá? A gente vai ver com mais calma no decorrer do curso. Basicamente, a gente vê algumas estruturas de dados. Antes, né, de dar início, né, é bom a gente relembrar alguns conceitos como notação assintótica, que é para a gente entender direito a vantagem e desvantagem com relação ao tempo de algumas estruturas de dados, tá? Aí, às vezes é mais vantajoso você ter uma para uma certa situação, ou então uma que às vezes talvez seja completamente diferente, ou então muito semelhante, dependendo do que você quer, tá? Aqui tem os objetivos, tá? Eu vou deixar vocês lerem isso daqui, tá? Mas é bem importante. Pronto, aqui é o calendário de atividades, ok? Então aqui são 100 dias letivos. Isso está aqui em azul, tá? Porque eu lembro que como a gente passou do presencial lá para o remoto, foi no meio de um semestre, né? Aí a gente tinha lá como optar por 100 dias letivos ou então por uma certa quantidade a mais de dias, eu acho. Mas isso aqui agora pra gente de fato não influencia nada. Essa situação aqui do lado, ó, que você está vendo aqui, ó, remoto, né? É claro que a gente estava sempre, né, ficou naquela esperança de voltar pro presencial, né? Então, nesse semestre eu acredito que vai ser todo remoto, né? Agora o outro, eu acredito que a gente vai estar em uma situação melhor para poder voltar no modo presencial, tá? E nem ter essa coluna aqui mais de situação para ficar colocando remoto, então presencial. Ou então no próximo semestre vai ser misto, né? Não sei.
Depende do que vai acontecer, né? A gente esperava que fosse acabar no mesmo semestre que começou esse estado remoto, mas enfim, né? Aconteceu o que todo mundo sabe. Ok? Então pronto, aqui, ó, aqui em cada dia, né? A gente tem aqui, ó, aula um, aula 2. Então, ó, a aula um seria da apresentação da disciplina, né? Depois a gente vai ver complexidade de tempo e espaço, né? A gente vai focar muito na complexidade de tempo, tá? Depois a gente vai estudar o crescimento de funções para a gente entender direito o que é notação O, por exemplo. Você fala O de N e tem muitos alunos que não entendem o que é que significa O de N, entendeu? Então a gente fica é, aqui nessa. A gente faz esse estudo aqui inicial, porque depois, quando a gente for ver, né, essas listas de prioridade, tabela de dispersão, né, árvores, né, é, árvore binária, aí depois a gente vai partir para esse estudo de árvore binária. Então a gente vai precisar saber, né, direito o que são esses O, né, O de N, O de N ao quadrado, O de 2 elevado a N, e também saber usar, né? Ok? Então saber aplicar também para ver o que é que está acontecendo quando a gente tem um programa que ele demora demais e o outro ele demora bem menos, entendeu? É, Enfim, aí aqui basicamente continua, né? Com os estudos, tem a AVL que a gente vai ver, tem a árvore rubro-negra, algumas disciplinas aqui, algumas aulas aqui vão ser práticas, tá? E eu vou até explicar aqui um pouco melhor, né? Ó, por exemplo, nesse dia aqui, ó, você vê que tá em verde, né? Ó. Quando tiver verde desse jeito aqui, é porque não vai ser um dia normal, não. Isso aqui vai ser uma aula que eu acredito que seja no sábado, tá? O dia 4/12 vai ser uma aula no sábado, aula prática, tá? Normalmente a aula prática eu deixo vocês livres, tá? Então, aqui muito provavelmente eu vou pedir o início da implementação de um trabalho, tá? Professor? Essa outra aula prática aqui, eu acho que eu vou revisar algum conteúdo que o pessoal tem dificuldade, ou então que às vezes não vê, por exemplo, de ponteiro para ponteiro, entendeu? Lá na linguagem C, então ponteiro para ponteiro para ponteiro. E o pessoal tem um pouco de dificuldade com isso, tá? Ok? Então basicamente a gente segue, tem o nosso recesso lá de final de ano. Aí aqui tem outra aula que será no sábado, que vai ser prática também. Ok? E vai ter esses trabalhos aqui. Ok? Então eu vou. Já já eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa história de trabalho, prova e frequência. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui vocês aqui. Tá dando para ver até agora, pessoal? O Leão tá perguntando se vai ser full remoto. Sim, Leão. A menos que a gente seja obrigado, tá? Tá bom? Podem ficar tranquilos que vai ser remoto. Então esse conhecimento vai ser mesmo meio que sincronizado com o PA, já que é o mesmo conteúdo. Esse conteúdo inicial, né, Felipe? Eu não sei como é que o Márcio está dando esse semestre. Aliás, eu acredito que quem esteja dando PA é ele, entendeu? Eu não vou dar PA nesse semestre, não. Graças a Deus, eu fiquei com 3 disciplinas. Eu tava com 4 disciplinas desde, acho que fazia uns 2, 3 semestres. Aí tiraram uma disciplina, eu fiquei com 3 e a que tiraram foi PA, tá? Mas quando eu dava era assim, entendeu? Tá, Felipe? Você já fez PA, foi? Se você tiver feito PA, melhor pra você. Aí faz. Você revelar esse conteúdo de modo mais fácil, né, pra você? Tá fazendo mais com esse semestre, né? É o mesmo conteúdo, só que eu não sei como é que o Márcio dá, entendeu?
comecinho de EDA, né? Tudo bem? Mas esse conteúdo, na verdade, era para ele é começado a dar em estrutura de dados, né? A gente está no avançado, então era para a gente ver melhor, assim, um pouco mais a fundo e isso mesmo só ir revisando, né? As aulas vão ser gravadas e eu vou colocar lá na lista de aulas. Eu vou voltar agora para lá, tá? Para depois vocês continuarem com alguma outra pergunta, tá? Mas até agora tá tudo ok, né? Vocês entenderam o que eu falei e deu para ver, não foi? Me dá um ok. Ok, então eu vou voltar aqui, tá? Tudo bem, né? Então vamos lá. Metodologia de ensino, ok? Aqui, ó, como eu já falei, é referente à forma presencial, tá? Mas algumas coisas dá pra gente fazer adaptado, né? Tipo aulas teóricas expositivas e de problematização, tá? Então, como é que a gente resolve uma coisa? A gente tá com esse problema e tem que resolver. Como é que a gente faz, né? Outras coisas não dá, né? Quadro branco, pincel e data show. Ok? Então tem coisa aqui que realmente não dá, né? Eu até tenho um quadro branco, só que para configurar, não sei, a câmera para dar para ver direito, não sei se... até agora eu não usei não, eu estava pensando em usar, só que não sei, é bom sempre fazer teste para do que ficar dizendo que vai ser e ter vários problemas com isso, tá? Tudo bem? Então, o que serve aqui mesmo pra gente é esse formato remoto aqui, tá? Comunicação. Então, a comunicação referente à disciplina será feita através do siga no perfil da turma. Basicamente, eu vou mandar a mensagem para vocês pelo siga, tá? Então, eu boto lá no siga, mando mensagem para vocês. Aí você pode ficar à vontade. Dá para você fazer alguma pergunta, fazer qualquer coisa pelo siga também. Só que a gente sabe que de vez em quando ele não funciona, tá? Então manda e-mail para mim. Se você mandar e-mail para mim é mais fácil dar certo e vamos dizer assim, talvez poupe alguma dor de cabeça que você possa ter com o siga, tá? E também eu posso responder pelo e-mail sem nenhum problema. Agora não é aquela coisa de WhatsApp, né? Você pergunta e não vai esperar que eu responda no mesmo minuto que você perguntou, não, tá? Ok? Então tenha paciência que eu tenho um horário para responder os e-mails, tá? Então se eu tiver passado um dia, 2, 3 dias, entendeu? Você não se preocupe porque muito provavelmente não chegou. Tem um dia da semana que normalmente eu vejo os meus e-mails para responder cada um de vocês. É evidente que quando eu tenho algum tempo livre que eu vejo, aí eu pego e respondo logo também, tá? Aí sobre o conteúdo das aulas, tá? Então, como está aqui explicado, né? O conteúdo será disponibilizado nos dias e horários da disciplina por meio de webconferências, como a gente está fazendo aqui agora, tá? Com o Google Meet, tá? Então, todas vão ser gravadas, tá? E depois eu vou colocar lá no YouTube. Aí eu já coloquei a lista para vocês, a lista de vídeos lá do YouTube, lá no Siga, tá? Não tem nenhum vídeo até agora porque simplesmente a gente começou agora, o primeiro vídeo está sendo gravado nesse exato momento, tá? Então, ó, aulas de reposição serão realizadas aos sábados por meio de vídeo aulas. Então aqui muda um pouquinho, ó. Quando eu tiver algum problema, não sei, ou então for necessário alguma reposição de aula, né? A gente vai fazer sábado por meio de videoaulas. Então aqui eu vou gravar e vou colocar para vocês. Tudo bem? Então, inclusive até pegando esse gancho aqui, né? Eu já vou logo dizendo que eu tô com alguns problemas aqui em casa. Então essas primeiras aulas aqui, ó, essas duas primeiras aulas aqui, muito provavelmente que sejam... Aliás, não é muito provavelmente não. Elas vão ser gravadas, tá? Eu não... como todo mundo está percebendo, eu tô com problemas aqui de conexão.
E o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu tinha encomendado umas mesas para mim com um marceneiro, tá? Só que aparentemente ele tá querendo me enganar, tá? Tipo assim, era para ele ter me entregue há mais de um mês, né? Acho que uns 45 dias, mais ou menos, um mês e meio. Era para ele já ter entregue, passou o prazo, aí depois ele, não, eu entrego na outra semana, na outra semana, na outra semana, e assim foi, entendeu? E, e, e agora não tem mais negócio não, entendeu? Eu simplesmente quero que ele devolva o meu dinheiro, porque ele pediu metade do dinheiro que era para comprar material, tal, 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 e ele tá agora botando o boneco para isso, entendeu? Ele não tá muito amigável para devolver o que não é dele não, tá? Então eu não tô com ambiente de trabalho, entendeu? Eu tive que me preparar aqui de um jeito, vamos dizer assim, que não é o meu ambiente de trabalho normalmente em casa, né? Infelizmente o trabalho invadiu em casa e a gente também não estava, é, pelo menos eu, né? Eu não estava preparado muito bem para isso. Aí quando eu resolvo me ajeitar e tal, aí o cara faz um negócio desse. Mas enfim, eu acredito que vai dar certo sim, tá? Eu só não sei como é que vai ser, mas eu tenho fé em Deus de que vai dar tudo certo. Então, nessas semanas, né, eu acredito que entre duas semanas ou então 3 semanas, eu já tenha resolvido todo esse problema, né? Aí eu acredito que vai melhorar. Então, nessas primeiras aulas aqui, eu já digo para vocês que não vai ser por vídeo, por webconferência não, tá? Não vai ser pelo Google Meet não. Eu vou gravar e vou mandar para vocês na medida do possível também, porque tô tentando correr atrás dessas coisas, como eu não tô com o ambiente lá para trabalhar, aí fica complicado até encontrar tempo para fazer essa gravação, porque também não é fácil não, é um pouco complicado. Eu tenho duas filhas pequenas, então fica muito difícil, né? Uma tem 4 anos e a outra tem 3 anos. Aí para você encontrar um horário bom para fazer fica um pouco complicado também, tá? Então pelo menos essas duas aulas aqui a gente sabe que vai ser gravadas, tá? E talvez eu quero ter fé em Deus para de dizer que essas outras duas aqui, né, do dia 14 e do dia 19, não sejam gravadas, que sejam por webconferência mesmo, tá? Porque talvez eu precise de mais tempo, né? A gente sempre se organiza para um certo dia e horário, aí quando vai dar fé acontece alguma coisa e acontece algum atraso, tá? Mas depois disso vai ser tudo de boas, tá, gente? Ok? Então pronto, eu parei aqui nessas reposições de aula, tá? Então, reposição de aula vai ser gravado. Eu sempre vou lá avisar para vocês, pessoal, não vai ser webconferência não, tá? Eu vou gravar as aulas e vou mandar para vocês. Então aqui eu já estou avisando que essas duas primeiras aulas, né, a segunda aula e a terceira aula, hoje é a primeira, né? Elas vão ser gravadas, tá? Não vão ser pelas webconferências não, tá? Ok? Então, o link de cada videoaula e de cada webconferência gravada serão disponibilizados no Siga para que os alunos possam assistir a qualquer momento. Então, eu vou colocar lá, aliás, eu já coloquei o link da lista no Siga, tá? Então, tem a lista dos vídeos, né? Cada lá bonitinho, aula 1, aula 2, aula 3, que eu vou colocando no decorrer do semestre, tá? Então, uma coisa que aconteceu já semestre passado foi que eu já coloquei aula e esqueci de colocar na lista de aulas, entendeu? Então, eu não sei como é que o YouTube faz, mas eu acredito que se você se inscrever no canal, eu acho que ele avisa assim que eu posto a aula, né? Porque às vezes você vai lá na lista de aulas e às vezes eu não coloquei sem querer, né? Aí talvez você pense que aconteceu alguma coisa que não teve aula, quando na verdade teve, já está gravado e já estava lá. Então, assim, seria só mais um reforço para você fazer, né? Então, em vez de olhar só lá na lista dos vídeos, né? Você
você também olhe lá no canal para saber se eu postei algum vídeo de alguma aula, tá? Não vá confiar só não, porque também eu sou humano, eu passo despercebido às vezes, tá, gente? Ok? Então, em cada dia e horário da disciplina, os alunos receberão tarefas no SIGA de exercícios referente ao conteúdo disponibilizado no dia, tá? Isso aqui vai servir para a frequência de vocês, tá? Então, semestre passado eu tentei fazer pegando uma planilha que o Meet consegue gerar, né? Só que eu tive problemas com os nomes, entendeu? Então tinha por exemplo, que era Maria, Francisca, aí a menina não colocava Maria, só botava Francisca, então só tinha um nome, aí ficava um pouco complicado para procurar e meio difícil de colocar lá no SIGA, né, essas frequências. Então, assim, a gente teve alguns problemas e também às vezes dava a gente tentou também pelo Google Forms também, né? Só que deu problema, tipo assim, tinha 15 pessoas aqui e sei lá, 16, 17 pessoas tinham respondido dizendo que estava presente lá na aula, entendeu? Então, por conta desses problemas, a gente continuou sempre fazendo tarefas pelo SIGA, tá? Que basicamente, se você fizer algum resumo da aula, se você fizer algum mapa mental da aula, você já tem a sua frequência, é só bater foto e mandar pelo SIGA. E também não esqueça que o SIGA é a nossa ferramenta da UFC, tá? Então é muito importante isso, tá? Porque se der problema, por exemplo, com o Meet, que é o que a gente está usando, né? A UFC não tem nada a ver com isso, entendeu? Para quem não sabe, a UFC ela tem uma ferramenta também que dá para a gente utilizar pela webconferência também, né? Que ela faz webconferência. Só que em uma reunião, né? Antes dessas aulas remotas, né? A gente, entre os professores, a gente decidiu usar o menor número de ferramentas possíveis, né? Para o aluno não ter que ficar doido, né? Mudando, trocando e tendo que ficar lembrando de tudo, não, né? Aí o Gmeet foi uma coisa que meio que ficou assim. Eu acho o SIGA, não, o Solar, desculpa, né? O Solar, alguns professores também optaram por usar o Solar, outros o AMI também, entendeu? Então, para não ficar tão complicado e botar mais outra coisa, então eu acredito que ficaram só essas 3 ferramentas aí, tá? Ok? Então, isso aqui vai ser referente às frequências, tá? Então, para cada aula a gente vai ter uma frequência, tá? Que basicamente é resolver uma questão que seja fácil, entendeu? Você pode optar por resolver uma questão fácil lá de uma lista normal, né? Que tem 10, 15 questões, ou você vai fazer um resumo escrito lá da aula, né? Com o texto, ou então um mapa mental, tá? Ou então, se você escrever, né? Se você é aquele aluno que gosta de ficar escrevendo o que o professor ele bota na lousa, entendeu? Isso pode contar também como algo parecido como mapa mental ou então resumo, tá? Ok? Então, os alunos serão incentivados a debater e construir em conjunto soluções para os exercícios propostos nas listas de exercício, tá? Então, nesse semestre, a gente não tem monitor também não, tá? De modo geral, a gente não tem monitor nessa disciplina aqui não, tá? Mas assim, durante as aulas, né, se você tiver alguma dúvida em alguma questão, você pode tirar sim, tá? A gente pode deixar o final da aula para isso, então o começo da aula, que é quando os alunos eles estão chegando. Então, se for uma dúvida vamos dizer assim, bem específica, né? Que talvez seja só para o aluno, aí a gente pode tirar no começo da aula. Agora, se for uma que
que realmente assim pode, pode acontecer de vários outros alunos terem alguma dúvida, né, que não é mais pro lado pessoal assim do aluno, vamos dizer assim, né, que talvez seja mais geral, a gente pode tirar no final de cada aula, tá? Então eu vou colocar essas listas lá para vocês e, e assim, claro que a gente vai poder debater também coisas sobre o conteúdo da aula, tá? Ok, aí aqui as nossas referências, tá? Basicamente eu coloco lá em cada tópico de aula. Então, quando eu fazer a tarefa lá no Siga, eu pego e coloco lá capítulo do livro tal, entendeu? Só para facilitar melhor para você, tá? E aqui são as nossas frequências, tá? Como eu falei, né? Vão ser atividades do Siga, que você vai ter 3 opções lá. Resolver uma questão fácil da lista, ou então fazer um resumo, ou então um mapa mental. Aí aqui você vai ter duração de 48 horas, tá? Então, se acontecer algum problema com você de conexão, por exemplo, né? Hoje tá chovendo aqui. Então, aqui em casa é do mesmo jeito. Quando chove, a internet ou para de funcionar total, ou então quase não funciona direito, tá? Isso pode acontecer com você também, tá? E fora a energia, qualquer outro problema também, ter que ir no médico, enfim. Tá? Então você vai ter até 48 horas, tá? Para você fazer. Só que assim, a ideia, né? A ideia é você fazer tudo em 2 horas, né? Então, no melhor caso, né? Quando você tá com conexão, tá com tempo, tá aqui pela webconferência, tá? O ideal é a gente fazer tudo em 2 horas, entendeu? Você assistir a aula, fazer o seu resumo, depois bater a foto e mandar pelo Siga, tá? Então, talvez 2 horas e pouco, mas assim, eu acredito que em 2 horas você consiga fazer tudo isso sim, tá? 48 aqui é só para casos de problema, tá? Agora deixa eu ver o que foi que vocês colocaram aqui. Tá perguntando se aqui a internet é da Brisa. Não, né? Não é da Brisa não, tá? A resolução do exercício para frequência pode ser digitado? Não, é escrita na mão, tá, Felipe? Não é digitada não. Aliás, qualquer atividade que eu peça, ela vai ser digitada. Nunca. Claro, em casos extremos, a pessoa tá com, sei lá, tá com a mão com algum problema, tá com alguma coisa. Não tem a condição, não tem nenhum problema não, entendeu? Mas só avisa, tá? Professor, você está me ouvindo? Pode falar. Às vezes na aula eu costumo fazer anotações com a mesa digitalizadora, mas é manualmente, né? Eu uso a caneta e Pode tudo usar mais. também, pode ser também. Pode, O né? importante é que Uhum. você escreve, não digite, entendeu? Entendi. Ok, Ok? obrigado. Vai ser a mesma de laboratório em 2020. Em 2022. A Tainá tá perguntando se vai ser parecido com laboratório. É porque assim, laboratório era 100% prática, né? Aqui não é 100% prática não, entendeu, Tainá? É certo, eu sei que lá também não era, vamos dizer assim, 100% prática porque tinha aquela teoria de lembrar como é que você trabalha com as coisas, entendeu? Aqui não, entendeu? Aqui vai ser um pouco diferente, tá? Não vai ser só prática não. Então a metodologia aí no caso ela muda, né, nessas partes que são teóricas, tá? E vai ser um pouco mais puxado do que laboratório também, tá? Ok? Em um link da apresentação que o senhor colocou no Siga estão apresentações de PA ao invés de EDA. Ah, então coloquei errado, não foi? Ah, ok, então pronto. Então eu vou lá trocar depois, tá, Alana? Obrigado por falar aqui. Outra coisa também
que eu ia falar para vocês é com relação a essas apresentações, tá? É o seguinte, eu faço elas em LaTeX, aí o que foi que aconteceu? É, do final do semestre passado para o começo desse semestre, eu tive que formatar o meu computador e atualizar o sistema. Aí eu perdi o backup que eu tinha, entendeu? Simplesmente eu não fiz o backup desses lá do ponto text. Aí eu só fiquei com esses PDF, entendeu? Então eu não sei ainda se dá para modificar algum PDF de modo fácil, tá? Mas assim, né? Em suma, a gente vai usar os PDFs do semestre passado, tá? Então, só para não ficar confuso, né? Ok. Depois eu troco lá, viu, Alana? Então, obrigado por falar, tá? Aí eu coloco o do semestre passado. Lá eu fazia. A Tainá tá lembrando de que eu resolvia as questões lá da lista de exercícios lá de laboratório, né? Assim, basicamente era só é, é, resolver problemas computacionais, né? Pra gente ganhar essa prática. Não, aqui a gente vai ter aula mesmo expositiva mesmo de conteúdo, tá? E resolução de exercício, né? Pode ser em qualquer aula que você tenha dúvida, mas a gente vai ter uma aula antes da prova só para tirar dúvidas, entendeu? Então, assim, não de modo geral também eu não respondo a lista inteira como eu fazia em laboratório, não. Vocês são mais, vamos dizer assim, vocês são alunos mais maduros, né? E, e, e devem ser mais confiantes também nas soluções de vocês. Mas qualquer dúvida é só perguntar, que eu vou e dou pelo menos a ideia, entendeu? Como faz para tirar dúvidas das aulas gravadas? Vai ter algum fórum ou algum canal como Discord? De modo geral, Felipe, você anota no papel e manda para mim por e-mail, entendeu? Tipo assim, você anota no papel no sentido para não te atrapalhar da sua aula, entendeu? Não vá. Anota no papel a tua dúvida, aí no final da aula, se você tiver mais de uma dúvida, você manda por e-mail, tá? Ou então fala lá na próxima aula. Você deixa anotado lá no papel como você faz e você pega e manda para mim. Você fala comigo antes da aula que tá com a dúvida e queria tirar, você fala qual é a dúvida que ou a gente vê logo lá no início da aula, então lá no final da aula, tá, Felipe? De modo geral, assim tem funcionado bem, tá? Ok? Então, deixa eu continuar aqui. Então, aqui são as frequências, aqui são as atividades discentes, né? Basicamente, né? Seja um bom aluno, tá? Façam todas as tarefas. É evidente que todo mundo tem problema. Se você tiver algum problema, não se preocupe, tá? Vá resolver o seu problema, tá? Eu tô falando quando você tem algum problema sério que te impeça de ter um bom acompanhamento da disciplina, tá? Mas só explique, tá? Não venha depois achando que eu vou adivinhar que você teve problemas, não, entendeu? Você chega e explique o que foi que aconteceu. Ah, professor, eu tive esses problemas aqui, não pude mandar essas frequências, e lá no sistema eu tô reprovado por falta, como é que a gente pode resolver? Eu tô falando assim porque normalmente esse é o problema que tem aí, de reprovação por falta, entendeu? Mas assim, de modo geral, a gente sempre resolve, tá? E claro, no período do semestre letivo, tá? Depois que tiver acabado o semestre, que tiver feito as coisas, fica um pouco mais complicado e não dá para fazer muita coisa não, tá? Depois que a disciplina ela é consolidada, tá? Ok? Então, vamos lá.
Sistema de avaliação, assim, basicamente eu vou seguir do mesmo modo, tá? Então, esse aqui é o sistema que a gente usa lá na UFC normal. Lembra que você tem direito a 25% de falta, ou seja, você tem que ter pelo menos 75% de presença, tá? E se você tirar abaixo de 4, você está reprovado direto. Se você tirar entre 4 e menor do que 7, você vai ficar de AF, e maior ou igual a 7 você vai passar logo sem precisar fazer avaliação final, tá? E aqui no formato remoto, aqui é sobre as avaliações, tá? Então a gente vai fazer 2 avaliações escritas, tá? Então, como eu já falei, eu não peço nada digitado não, tá? A não ser que você tenha um problema que não dê para você fazer de nenhum jeito, tá? Mas aí você fala para mim, explicando a sua situação, por que você não pode fazer, tá? Então são 2 avaliações escritas. Então é a mesma simulação de que a gente faz em sala de aula, tá? Se você vai lá fazer a prova, que vai ter duração, ó, a prova, se você for ver aqui, ó, é de 12 horas, tá? A prova vai ser de 12 horas, só que não é uma prova para você resolver em 12 horas, não. É uma prova que você senta e consegue resolver em 2 horas, que eu vou mandar para você, tá? Ah, professor, então por que tem 10 horas a mais? É para você bater foto, para você converter lá para PDF, para você mandar para mim, algum problema que você teve, entendeu? Então 10 horas a mais é só para isso, tá? Não é que uma prova ela seja para você fazer em 12 horas, não, tá? Dado que você estudou, de que você acompanhou todas as aulas, de que você não precisa fazer revisar mais nada, de que você já revisou antes da prova, de que você teve um bom acompanhamento, então em 2 horas é para você conseguir tirar 10, tá? E a gente vai ter 2 trabalhos práticos também, tá? Que aqui eu tô dizendo que vão ser particionados em listas de implementação, tá? Mas assim, basicamente eu acho que eu só particiono o primeiro trabalho. Eu boto parte 1 e parte 2. O segundo ele já é mais direto só dele, né? Ok? A média, né? A média vai ser a média ponderada, né, das 2 avaliações escritas junto à média dos trabalhos. Então tu pega os 2 trabalhos práticos, aí tu tira a média. Aí, vamos lá, você tirou um 7 aqui, ok? Então, tu tirou um 7 aqui nesse trabalho. Ele vai ter peso quanto? Ele vai ter peso 2, tá? Ó, em que o peso de cada avaliação, ó, o peso de cada avaliação escrita, né, vai ter peso 4, e a média dos trabalhos vai ter peso 2, tá? Então a média dos trabalhos eles vão ter peso 2 lá na média final, tá? Aí essa parte aqui, né, os alunos serão encorajados a resolverem listas de exercício ao longo das aulas, cujas soluções poderão acrescentar uma porcentagem à nota semestral. Isso aqui, de modo geral, é quando eu peço para alguém resolver alguma coisa, então algum erro que eu tive na aula, e peço para o primeiro que descobrir o erro lá, ele vai ganhar 1 ponto, tá? Ou então a pessoa que responder, ou então resolver tal problema em sala de aula, ou então encontrar alguma solução melhor do que a minha, aí eu dou aqui uma pontuação extra, tá? Então, quando é extra, é extra mesmo. Isso quer dizer que você ainda consegue finalizar com 10 na disciplina sem nenhum desses pontos aqui que são apenas a mais, tá? Ou então você pode passar com mais de 10, né? Você tirou 10 em todas as provas e todos os trabalhos, e ainda fez algo mais aqui, que você vai passar, sei lá, com 11, entendeu? 11,5, 12. Ok?
Então, as apresentações, né? Como é que vai funcionar? Porque aqui tem o trabalho prático, né? No presencial, né? Normalmente eu ficava com o aluno ali do meu lado, ele ficava me apresentando os códigos, a gente fazia alguns testes lá para saber como é que estava dando, entendeu? E lá a nota já era dada na mesma hora, tá? Aqui para fazer videochamada, né? Videoconferência, né? Até o momento não deu muito certo, não, entendeu? Então, assim, basicamente o que os alunos têm feito remotamente são vídeos, tá? Então, simplesmente gravo o vídeo, aí eu vou colocar lá, né? Algumas restrições é, com relação ao vídeo. Ah, são 5 minutos, 7 minutos, entendeu? Ou então, no primeiro trabalho eu peço somente o relatório, tá? Eu não peço vídeo não, tá? Mas é claro que essas coisas podem elas mudarem com o tempo, tá? Então aqui é o melhor que a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá? Mas de modo geral é relatório e vídeo para fazer as apresentações dos trabalhos, ok? Ok? Aí com relação à prova escrita, né? Então ela vai ter duração de 12 horas, né? Aí aqui também fala que as avaliações de segunda chamada devem ser solicitadas diretamente ao docente responsável pela disciplina. Isso aqui foi do semestre passado que o Alexandre, que é o coordenador de vocês, ele disse que a gente poderia fazer. Porque quem já foi no modo presencial sabe que tem que pedir uma solicitação para a segunda chamada lá no secretário, entendeu? Aí assim tem que justificar porque que faltou a prova e tudo, tá? Agora nesse formato remoto tá um pouco complicado fazer isso, tá? Se eu não estou enganado, presencialmente só tinha um motivo para você pedir solicitação de segunda chamada, que era quando você estava doente, né? E tinha atestado médico de um médico da UFC, tá? Aí agora ficou tudo remoto, talvez, sei lá, queda de energia, ou então problema com internet podem te impedir também de fazer prova, tá? Mas aqui o fato ó, se você não fez a primeira chamada por qualquer motivo, tá? Você pode fazer a segunda chamada, você não precisa nem mandar e-mail para mim não, tá? O problema é quando você não pôde fazer a primeira chamada e nem a segunda chamada. Semestre passado aconteceu 2 vezes com 2 alunos diferentes, tá? Então, vem, explica o que foi que aconteceu, tá? Por você não fazer nenhuma dessas chamadas, que depois a gente pensa em uma melhor forma de resolver esse problema, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Mas o fato né? Aqui o principal que eu quero que vocês vejam aqui é que vai ser de 12 horas, tá? Deixa eu ver aqui vocês aqui. Ok, deixa eu pegar aqui alguns. Deixa eu ver aqui alguns. Deixa eu ver aqui, entendi. Na hora de escrever as soluções das atividades, vamos escrever o pseudocódigo. Ou podemos escrever em sintaxe de uma outra linguagem, tipo Python, C. Eu prefiro em Portugal, tá, Ian? Normalmente eu faço em Portugal nas aulas que são expositivas, né? Que são teóricas, tá? Eu faço que não tem, basicamente não tem muito mistério não, tá? A linguagem mesmo acho que só no trabalho, tá? Tem gente que gosta de fazer em C, tá? Mas sinceramente eu acho que só atrapalha você escrever mais coisa, entendeu? Não vai ter implementação na prova não? Não tem implementação na prova não. Tem implementação no trabalho, tá, Felipe? Aliás, uma dúvida semestre passado é que eu falei
exatamente isso. Não tem implementação na prova. A implementação é quando você tem um computador, quando você vai compilar e você vai rodar. E isso é implementação. Pseudocódigo é diferente, tá? É algoritmo, tá? Então, eu posso pedir algum algoritmo na prova? Posso, tá? Aí você vai escrever em Portugal lá à mão, entendeu? Aparentemente vai ser tudo na mão. Sim, tudo na mão. Frequência vai ser na mão. Trabalho é evidente que vai ser digitado lá com a implementação, tá? Implementação na mão, não, é claro, né? É claro que não vai ter implementação na mão. Tudo bem? Até agora tá dando para vocês acompanharem, pessoal? Tudo certo? A gente basicamente já finalizou aqui, tá? Professor, Oi, pode falar. vamos para ouvir. Os trabalhos vão ser em duplas, individuais? Como vai ser? Individuais. Ok. Sempre faço individual. Tá? Tá ok. Beleza. Mais alguma outra dúvida? Pode perguntar. Ok, então vamos finalizar aqui agora, tá? Então, só para finalizar, basicamente aqui a bibliografia que a gente vai acompanhar aqui vai ser a do Jaime, tá? Depois a gente vai trocar para a do Corme, tá? Então, assim, a maior parte do nosso conteúdo a gente vai ver pelo livro do Jaime mesmo, tá? E só a Árvore Rubro-Negra que a gente vai ver pelo livro do Corme, tá? Essas outras aqui você pode ver. Essas outras que tem aqui você pode ver se você quiser também, tá? Bem, é isso, tá? Aqui não está assinado, como eu falei. Esse aqui, vamos dizer assim, seria o protótipo do nosso plano de ensino, tá? O real mesmo eu ainda tenho que saber qual é o número do processo do SEI que eu vou ter que fazer lá, tá? O Alisson está perguntando se hoje tem frequência. Não, hoje não tem frequência não. Hoje não vou dar. Hoje não tem falta para ninguém não, tá, Alisson? Beleza? Dá para escolher apresentar via webconferência no lugar de gravado? A gente pode pensar, tá, Felipe? A gente pode pensar em fazer assim também nesse semestre, tá? Mas é bom a gente deixar chegar mais perto, tá? De modo geral, quando a gente chega, não vai dar certo, não. Então a gente bota para fazer vídeo, mas assim, eu gostei bem do seu interesse de fazer via webconferência, tá? Ok, mais alguma dúvida, pessoal? Podemos finalizar? O senhor já tem monitor? Não, de modo geral essa disciplina ela não tem monitor não, tá, Gabriela? De modo geral é bem tranquila, ela só é trabalhosa, ela é mais trabalhosa do que difícil, tá? A dificuldade basicamente seria na linguagem, tá? Que é a dificuldade normal de toda linguagem que você pega, né? É um ponto e vírgula, é uma coisa que tá atrapalhando desse jeito do que, assim, um entendimento mais complexo, entendeu? Ok? Mas de modo geral o pessoal perturba também a Gabriela, que era monitora de PAA também, mas ela gosta também de EDA. Nesse semestre ela já está com LFA, ela deixou de PA, entendeu? Ok, então, tudo certo? Alguma dúvida? Podemos finalizar aqui a aula. Podemos? Pois então é isso, pessoal, tá? Fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu!